Olá, tudo bem? Eu me chamo Carolina, mas pode me chamar de Carol. Muitos me conhecem como Carol Melo, acho que vai achar nas redes sociais assim também. E sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou começando agora, espero que gostem dos próximos conteúdos. Eu não vou ter um nicho definido por enquanto, mas eu quero falar sobre idiomas, negócios, livros e também quero trazer um pouquinho da minha rotina. Se eu conseguir gravar, mas espero que sim. E é isso, acho que as coisas vão ficar um pouco mais fáceis de serem faladas e discutidas aqui conforme o tempo, porque realmente é um pouco complicado fazer isso de início. E eu creio que se você está começando, vamos começar junto. Comenta aqui nos comentários o seu canal pra gente seguir, pra gente se curtir, tá bom? Vamos lá, eu vou tentar falar um pouquinho de mim, que é um pouquinho complicado, acho que é por isso que a gente faz terapia. Mas ok, vamos lá. Primeiramente, né, me chamo Carolina, tenho 30 anos já nas costas, tenho mais de 15 anos, acho que já vai para 16 anos de experiência no mercado de trabalho como secretária executiva bilíngue. E por que eu falo isso? Porque muitos têm um preconceitinho sobre essa profissão. Geralmente o pessoal acha... Acho que eu vou falar muito geralmente, né? Não sei se eu tô falando muito geralmente. Muitas pessoas encaram o secretariado como uma profissão... Aquela senhorinha ou aquela moça de saia com salto alto, né? Óculos, que carrega ali o café, que entrega documento, que fica mascando chiclete enquanto atende telefone, que fica fazendo as unhas ali, que é o que a gente vê na maioria dos filmes, né? E às vezes são retratadas, infelizmente, nos livros também. Então eu quero um pouco trazer essa desmistificação para essa profissão para cá. Mas não só isso, eu trabalho hoje com empresas que são de outros países. Trabalho só com uma aqui no Brasil por enquanto. Espero expandir um pouquinho mais meus serviços. Mas o meu foco hoje está no CS, né? Que é o Customer Service, que é uma palavra bonita para atendimento ao cliente. Porque hoje a gente descobriu, né, coisas que quem já atendia cliente antes não dava tanto a importância. Porque o atendimento ao cliente era só para suporte, era só para... dar o alô ali, o bom dia, passar preço, né? Acho que na maioria das vezes sempre foi assim, mas hoje ele também está muito atrelado à captação de leads, né? As vendas, etc. Então, hoje o Customer Services, né? Que a gente internacionaliza tudo, né? Tudo a gente coloca o inglês no meio para ficar chique, para ficar bonito. Traz esse diferencial, né, para com o cliente. Hoje o cliente ele não quer só um atendimento legal, ele quer ser valorizado, ele quer ser entendido, ele quer ser sentido, ele quer ser tocado de uma boa forma, né, para que ele se sinta realmente valorizado e compelido a comprar aquilo lá. Não só atrelado aos valores da empresa, que sim, é muito importante, mas se os valores forem bonitos, mas o atendimento não vale de nada, né? Então eu vou trazer algumas dicas de negócio, dicas para quem quer iniciar trabalhando online como assistente virtual, como atendente, como enfim, que é muito legal, tá? É trabalho, não é algo para você apertar um botão e ficar rico, tá? Isso não acontece. Sinto muito se alguém te contou isso. Mas enfim, fiz faculdade de secretariado executivo bilíngue, fiz pela Unicesumar, gostei bastante, porém, além do inglês, era para ter tido Libras, mas aconteceu alguma coisa ali durante o processo que não teve Libras, mas é algo que eu pretendo estudar bastante, mas o inglês teve, então, português e inglês. E por enquanto ainda não tem espanhol. Eu amo aprender idiomas. Eu comecei com a paixão ouvindo Rammstein. Pra quem é do rock, conhece um pouco. E eu me apaixonei pela banda e as letras bem mistificadas, que
estão, né, quase são hinos, assim, posso estar exagerando um pouco, mas eles discutem muito a questão, né, da Alemanha, do que aconteceu lá, né, e não só disso, mas por exemplo, a música America mesmo critica muito a questão da influência dos Estados Unidos no mundo inteiro. Então isso é muito bacana e me deu gosto de aprender o alemão. Sei alemão? Não, estou no A1 ainda, mas vou chegar lá. E me apaixonei também pelo francês por conta... eu esqueci o nome acho que é Pomme, que é o nome da cantora. Depois eu vou deixar aqui uns links só pra vocês compreenderem do que eu tô falando. E eu me interessei bastante, estou estudando, estou no A2 já. E eu creio que esse ano eu consiga chegar no B2. Vamos lá, né? E em relação a livros, sou apaixonada por todos. Não gosto muito de romance clichê. Isso é algo que eu gostava muito na adolescência, principalmente quando teve aquela moda de anjos, né? Anjos caídos, anjo não sei o que, anjo do mal, não sei o que tem os bad boys, né? Os playboyzinhos e tal. No início da minha leitura, teve isso, né? Teve o Eduardo Spohr, que é brasileiro, né? Com Apocalipse, a Batalha do Apocalipse, pra mim é maravilhoso. Teve Fallen, teve aquela saga do Hush Hush, não sei se vocês são dessa época. Acho que eu tinha uns 15 anos, 14, que eu comecei a ler. E comecei a ler só por conta das revistas da Avon, que traziam esses títulos, né, e me chamaram a atenção e eu comecei a ler. Eu não era de ler de jeito nenhum, não gostava, não conseguia prestar atenção. Se você também não conseguia prestar atenção na aula, não por bagunça, eu realmente eu não sei se eu tenho algum distúrbio, gente, não sei, psicólogos, não sei, mas eu não conseguia prestar atenção em nada. Se a professora passava a lição na lousa, eu pedia pra ler alguma coisa, e chegava alguém na porta pra falar baixinho pro professor, eu ia prestar atenção na linguagem, né, ali da boca, eu esqueci o nome, e eu iria prestar atenção na fofoca, no que estava acontecendo, qual que era a novidade, mas eu não conseguia terminar de copiar, ou de ler, ou de fazer a lição. Não conseguia entender nenhum tipo de problema matemático. Eu só fui entender quando eu entrei num curso técnico de contabilidade. Que daí um colega meu, junto com a professora, eles me explicaram o sentido daquilo. E daí sim que eu fui raciocinar e eu fazia as provas igual louca. Em 10 minutos eu tinha terminado tudo aquelas 3, 4 páginas de prova de matemática. Então, só foi muito depois do ensino médio que eu realmente aprendi a ler. Na realidade, acho que no último ano do ensino médio, teve um professor, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele ensinou, e a diretora Edna também. Eles me ensinaram, não só a mim, né, mas outros alunos, a interpretar. E isso mudou minha mente inteira. Eu achava que eu não podia, de jeito nenhum, pegar livro na biblioteca, a não ser que o professor falasse que eu podia. E já no último ano descobri que eu podia pegar quantos livros que eu quisesse ler e devolver depois, né, tem o tempo. E eu fiquei muito triste, porque eu perdi toda a minha vida achando que eu não podia pegar. E por quê? Não sei, ninguém nunca me ensinou que eu podia pegar livro na biblioteca. E enfim, acabou se tornando uma paixão depois que eu realmente aprendi a ler, aprendi a gostar, aprendi a imaginar. E isso fez com que a estante de livros que eu tenho ali seja enorme e não pare de crescer. E é isso. O que mais? Tenho 2 gatos que moram comigo atualmente, um baby, só que eles estão lá fora fazendo bagunça. Tem algumas plantitas espalhadas pela casa, espero ter mais futuramente. Estou me apaixonando por café nessa faixa da vida, mas está sendo necessário aprender a tomar café. Sou mais do chá sem açúcar, salada sem tempero, totalmente cru. Sou assim dos sem sabores, mas dependendo da comida, se não tiver sabor também eu não consigo comer.
Não sou enjoada, tá? Não sou enjoada, é só algumas coisas, só algumas coisas. Bom, não tenho muitos amigos, acho que meus irmãos servem. E eu creio que a questão de relacionamento tenha distanciado, isso acontece, né? Acho que com todo mundo, não sei. Ou se é a questão do relacionamento em si, do parceiro, enfim, que acaba não permitindo a questão de ter amigos, de, enfim, ou momentos da vida, né? Eu creio que no meu caso foram momentos da vida e muita terapia para entender que algumas questões é melhor deixar pra lá e evitar contato do que manter e ficar com dor de cabeça, né? Enfim, eu vi alguns vídeos de algumas pessoas que acabei dando um alô nos comentários por aqui também, de pessoas que estão iniciando por aqui, e eu tô achando maravilhoso, porque eu não tô me sentindo sozinha, tava querendo criar uma coragem pra aparecer. E teve um youtuber que eu seguia bastante, ele tá mais sério agora. Antes ele falava sobre games, falava sobre programação e outros assuntos. Não sou programadora, mas tenho interesse no assunto. E ele terminou de ler esse livro aqui. Acho que tá um pouco no hype, principalmente na gringa. Não sei se vocês já viram algum Instagramer, alguma coisa assim, mostrando sobre ele. Ele não é pequeno, estou começando a ler. Ele é muito interessante, eu até trouxe um vídeo que tá lá no meu Instagram, que eu falo desse aqui também, o Animal Social. Os dois é interessante ler em paralelo, não necessariamente, se você não tem muito tempo, talvez esse aqui seja interessante, porque um traz a parte mais biológica, que é o Comporte-se, ele traz uma visão de dentro mesmo de nós, né, humanos. Esse aqui já vai trazer um pouco do nosso comportamento, mas como sociedade, né? Mas os dois se complementam muito bem. E ele falou algo muito, muito interessante, que é a questão do agir. A gente não tem que esperar motivação. E isso é algo que eu estou vendo há muito tempo. Psicólogos, coaches e afins a gente sempre vê por aqui. Mas é algo que eu notei que foi por conta de um estampido na minha vida que eu consegui realmente fazer essa ação, né? Pular eu vou esperar ter uma motivação, eu vou esperar um dia bonito, eu vou esperar um local bonito, eu vou esperar uma câmera nova, vou esperar um microfone, vou esperar, sabe, colocando sempre empecilho em cima de empecilho. Meu cabelo não tá bom hoje, eu tô com olheira, isso, aquilo. E acabou que eu nunca conseguia fazer nada, nunca conseguia dar o primeiro passo. E lá vem ele, bem bonitão. Enfim, e a questão é que a gente nunca age para depois se sentir motivado, para depois esperar que aquela ação gere o retorno de ufa, fiz, vai dar certo, vou fazer mais um, entende? Esse passo, naquela imagem, né, que a gente vê da escadinha, e lá tem a bandeirinha, né, ou lá tem a pessoa vitoriosa, a gente tem que parar de desmistificar que a gente tem que estar com tudo perfeito, que tem que estar com tudo certinho, tem que estar com o script pronto. Uma coisa que me impedia muito de estar fazendo esse vídeo é realmente ter um script pronto. Eu nunca consegui escrever. E a edição faz os milagres, né? Não sou eu que... Lógico, tem vídeos, se eu quiser falar de um assunto específico, é interessante que eu tenha um script para seguir e acabar não... né? Mas é algo que atualmente, se a gente não tiver por aqui, se vocês não me conhecerem, vocês não vão conhecer meu serviço, vocês não vão conhecer quem é a Carol.
e eu também não vou deixar o meu legado por aqui. E algo que a gente não pode se privar é a questão de monetização. Monetização vem depois, monetização vem com o tempo. Eu acho que o interessante é você estar aqui presente, fazendo a sua parte, trazendo a sua contribuição, claro, uma contribuição, eu espero, positiva, para que a gente crie essa comunidade, né, uma comunidade saudável, e a gente pode se ajudar, a gente pode conversar, a gente pode desabafar, que eu vejo em muitos canais por aqui, que eu acompanho. Acompanho, lógico, canais de fofoca, canais de react, canais de games, canais que falam de programação, de saúde mental, mas eu também gosto desses canais que estão iniciando ou canais que falam de, por exemplo, a Juleivas. Ela é brasileira, mas ela tá na Espanha, mas ela traz esses comparativos, né, dos dois países, ela traz reacts não só engraçados, mas ela traz também aqueles reacts interessantes de falando sobre consumismo, falando sobre a questão da IA, falando dessa disrupção de questão de relacionamentos, de comparação consigo mesmo. Tem uma outra que eu acompanho que ela fala muito de questão da beleza, da autoestima. Eu não vou lembrar o nome, gente. Às vezes eu passo ali, eu assisto tudo, mas eu não consigo lembrar o nome. E eu acho isso maravilhoso, porque não é só estar aqui e fazer um vídeo engraçadinho, fazer um vídeo, né, que pra gente telespectador é tipo assim um doce, né, o pirulito do dia, que a gente tá ali estressado, às vezes tá trabalhando, tá com a cabeça cheia, tem aquele vídeo ali do lado que faz companhia pra gente, principalmente se você também trabalha online, assim, um ar, sabe? Um ar fresco que a gente respira, porque você tem aquela companhia ali, aquela companhia engraçada e tal, mas é muito importante que a gente tenha aqui vídeos saudáveis que façam a gente raciocinar no meio de tanta coisa, né, que a gente vê, tanta informação na internet, a gente parar de se comparar, a gente parar de adiar os nossos sonhos. Então é isso. Eu não sei se eu falei nada com nada, espero que tenha. É um prazer estar por aqui. Eu sei que esse começo vão ser poucas pessoas que vão assistir, não tem problema, mas deixe seu comentário aqui embaixo. Quero conhecer de onde que você é, com que você trabalha, se você tem interesse nessa questão, né, de atendimento ao cliente, de assistente virtual, questão de idiomas e o que seria interessante, se você gostou desse vídeo, se você me achou legal, o que você gostaria que eu trouxesse por aqui, tá bem? E é isso por enquanto. Eu fico muito feliz de ter começado. Eu acho que isso é um ponto que eu tava adiando muito mesmo. E é isso. Fico por aqui e espero que venham mais vídeos, venham bastante comentários e vamos se ajudando por aqui, beleza? Até mais!